Olá, eu sou a Bárbara, sou nutricionista, trabalho com saúde materna e infantil já há um tempinho e atualmente sou residente em saúde perinatal da Maternidade Escola da FRJ. Me convidaram para conversar com vocês um pouquinho sobre a alimentação das crianças de 2 a 6 anos, né? Principalmente durante essa pandemia, onde a gente não sabe que quem está sofrendo mais são os pais e são as crianças, né? As crianças porque não podem fazer as rotinas de sempre, né? As brincadeiras, não podem ir para o colégio, para a creche. E os pais por ficarem perdidos, né? Sem saber o que fazer, sem ideias. E aí a alimentação acaba entrando um pouquinho também nesse aspecto, né? Vou responder umas perguntas que me mandaram. Então vamos lá. Até quanto tempo o leite materno sustenta e tem vitaminas e qual o tempo ideal de amamentação? Bem, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o leitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Né? Então, o que isso significa? Que só o leite materno consegue sustentar todas as necessidades da criança até os 6 meses. Então, assim, não precisa dar chazinho, não precisa dar nem água. Todo leite materno é capaz de sustentar esse bebê. Ah, mas o meu leite é fraco, eu não tenho leite. Não existe leite fraco, gente. Começa por aí, tá? E também tem algumas intercorrências que podem acontecer nessa amamentação, mas a gente consegue fazer um manejo clínico para driblar esses problemas. Então, assim, a gente tem massagens que podem desempedrar o leite, né, como a gente fala. A gente tem a ordenha que estimula cada vez mais a produção do leite. Para ter leite também, a gente não precisa de canjica, cerveja preta, mandinga da avó, nada disso, tá? O que a gente sempre fala é quanto mais o bebê mama, mais você produz leite, né? Então, é um estímulo que vai ter. Então, por isso que tem muitas mães, né, que amamentam os bebês, assim, crianças de mais velhos, assim, de 4, 5 anos, e você tem essa produção do leite porque a criança continua mamando ali, né? Então, você tem um estímulo, você continua produzindo. E água também é super importante, gente. Se manter hidratada é o principal fator para a produção de leite. Tá? Depois desses 6 meses de idade, a gente complementa esse leite. Então, não é para parar de dar leite com 6 meses, né? A gente tem muita essa orientação, às vezes, dada até por pediatras mesmo. Não é para parar de dar leite, não é para trocar o leite, o seu leite materno, por alguma fórmula ou por algum outro composto lácteo, tá? É para manter a amamentação, mas complementar com a alimentação. Então, a partir dos 6 meses de idade, o seu leite já não é tão suficiente para suprir todas as necessidades da criança. Então, a gente começa a complementar. E vai bem aos pouquinhos, né? E sempre importante ir na alimentação da família. Então, não precisa triturar também. A gente tem muito aquela ideia, né, de que a comida de criança, de bebê, tem que ser aquela sopa, aquele negócio todo aguado. Não tem necessidade. Você pode fazer só amassadinho no garfo mesmo. Isso, lógico, né? A cada mês a gente vai introduzindo uma coisa nova, é bem aos pouquinhos, tá? Mas é ideal que tenha essa complementação só depois dos 6 meses. E aí, o leite materno é indicado para ficar até os 2 anos de idade. Depois disso, a alimentação já é suficiente sozinha, tá bom? Mas tem gente que amamenta depois dos 2 anos, não tem problema nenhum, não existe contraindicação. Mas a gente indica que, orienta, né, que pare até os 2 anos de idade. Os 2 anos começa a fazer aquela transição, ir aos pouquinhos, ter uma massa uma vez ao dia, só à noite, antes de dormir, e vai tirando aos pouquinhos. É também uma fase bem complicadinha, mas que dá pra passar bem, tá? Outra pergunta. Mamadeira, quando é o momento certo de retirar? Na verdade, o momento certo de retirar não existe, porque o ideal é que nem comece, né? Mas quando a gente fala isso, uma das primeiras coisas que eu ouço é: meu Deus, mas não consigo, ele precisa de uma mamadeira. Então, assim, a gente tem diversas evidências, é um assunto muito polêmico, gente, é esse. Mas a gente tem diversas evidências que mostram pra gente o poder prejudicial da mamadeira. Então, assim, são vários, tá? Mas os principais, que a gente sempre fala isso em consultório, em orientação até no próprio hospital, a mamadeira, ela tem um bico completamente diferente do seu bico do seio. Então, para ele sugar no seu seio, ele faz um determinado esforço. E para ele sugar na mamadeira, ele faz um outro esforço, que é muito menor do que ele faz no seio. Então, é evolutivo isso até, né? A gente vai sempre preferir o que tem menos esforço pra gente. Então,
eles vão acabar preferindo a mamadeira. A gente chama isso de confusão de bico. Então, quando ele vai para a mamadeira, ele acaba deixando mais o peito de lado. E aí, como a gente falou, como eu falei lá atrás, sobre você ter a produção de leite a partir da sucção do bebê no peito, você acaba diminuindo essa produção e quando você vê, o bebê só tá na mamadeira tomando achocolatado com leite de vaca. E isso é super prejudicial. Né? A gente sabe que existem também outras condições em que fica realmente muito difícil de se dar mamadeira, então a gente tem, hoje em dia, as mães voltam para o trabalho muito cedo, né? A gente tem uma licença maternidade de só 4 meses, e enquanto a gente tem uma recomendação da OMS de 6 meses, né, de amamentação, então é uma coisa que não casa muito bem. Então a gente acaba voltando antes a trabalhar e o bebê precisa do leite. Então o que a gente recomenda para esses casos é o uso do copinho, tá? Então, esse uso do copinho, às vezes, ele pode ser difícil de introduzir, é cansativo, mas o benefício dele é muito maior do que você dar mamadeira, porque o esforço que ele faz pro copinho é mais próximo do esforço que ele faz para sugar o seu seio, tá? Então, eu sei que é muito difícil a gente falar para não dar mamadeira, para não dar chupeta ou algum outro bico, né, artificial, mas vale a pena tentar, né? Eu acho que é um esforço que vale a pena e os benefícios são bem importantes, assim, tá? Quando a gente fala, outra coisa também da mamadeira que é importante de falar é sobre algumas questões em relação a desenvolvimento de fala, desenvolvimento próprio mesmo da mastigação devido a essa confusão de bicos. Então, assim, a gente tem mais malefícios do que benefícios na mamadeira, tá? E quando, se você entrou na mamadeira, né, e quando retirar mais cedo possível. Quanto mais cedo você conseguir trocar a mamadeira pelo copinho, é melhor. E aí isso inclui também aquelas chucas, né? Que tem um biquinho mais grossinho, não é bem uma mamadeira, tá? Alimentação. Como o estresse influencia na alimentação? Está diretamente ligado, né? A gente hoje em dia tem uma série de evidências que falam sobre esse comportamento alimentar a partir do estresse, né? Tanto da criança quanto do adulto. Então eu acho que nesse tempo de pandemia que a gente está, em que a criança não pode sair, que ela não pode brincar, e a criança tem essa necessidade, né? Esse estresse é um fator muito importante da gente levar em consideração. Ele influencia de uma forma diferente para cada criança, então tem crianças que realmente vão tender a comer mais nesse momento por sentir aquele tédio, né? Ou tá no momento que não pode sair, que não pode brincar, não pode fazer tantas coisas como ele desejava. Então é importante a gente pensar em como esse estresse pode estar afetando e tentar ser o mais compreensível possível, né? Isso também é super importante, assim. Tentar entender que a criança também tá lidando com esses momentos de estresse e tentar também manter uma rotina com ela para evitar que o estresse seja mais prejudicial ainda, tá? Outra pergunta. Vivemos novos tempos na alimentação infantil. Esse estilo de vida moderno nos levou à necessidade de refeições e práticas rápidas que, associadas a facilidades tecnológicas, provocaram alterações nos hábitos de vida e no comportamento alimentar de todos. Essa alteração nos costumes alimentares provocou mudanças no estado nutricional das crianças, melhorando os índices de desnutrição, mas deixou-as mais suscetíveis à obesidade, diabetes e hipertensão arterial, entre outras doenças da modernidade. Algumas medidas preventivas podem ser adotadas? Com certeza, né? Muito boa essa pergunta, porque a gente entende muito a desnutrição como aquele estereótipo que a gente já conhece de anos atrás, assim, aquela criança extremamente emagrecida, né, com os ossos aparecendo, ou com aquela barriga mais avançada, né? Quando na verdade a desnutrição também pode estar presente em crianças obesas, né? A má nutrição, ela está relacionada a como esse organismo, como esse corpo se comporta bioquimicamente, né? Falando assim. Então, a gente também pode ter, nesses picos de obesidade, crianças malnutridas, né? Então, assim, o fator primordial disso são os alimentos ultraprocessados. Quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, eu tô falando, assim, de biscoito recheado, de macarrão instantâneo, comida fast food, entendeu? Que são alimentos que estão muito longe da sua forma natural. Esses alimentos,
eles têm uma quantidade muito grande de açúcar, gordura e sal, além de aditivos alimentares, que são corantes, conservantes, todas essas substâncias químicas que tem no alimento para ele durar mais tempo, né? Tipo comida congelada. Comida congelada dura muito tempo, né? Lasanha congelada, tudo aquilo mais. Então, a quantidade excessiva dessas substâncias, ela causa todos esses problemas que foi falado na pergunta, assim, diabetes, hipertensão, a obesidade, além de outras questões, né, como uma aterosclerose a longo prazo. Então, não tem nenhum fator bom em comida ultraprocessada. A gente sabe que é mais prático, a gente sabe que quebra um galho, ainda mais quando tem criança, mas é muito importante que a gente evite isso ao máximo. Então, assim, até 2 anos de idade, não é indicado que a gente dê nenhum tipo de açúcar refinado. Então, assim, a única fonte de açúcar que a criança deve ter até os 2 anos de idade são as frutas e os alimentos ricos em carboidratos, né? E tudo bem, faz parte do processo. Assim, também não é legal a gente criar um terrorismo alimentar em cima da criança, que ela não pode comer nada, que ela não pode comer nenhum carboidrato, porque senão vai engordar e tudo mais. A gente está falando de uma criança, né? Mas é importante que o açúcar refinado, então assim, refrigerante, suco de pozinho, suco de caixinha, tudo isso tem uma quantidade excessiva de açúcar. E essa quantidade excessiva de açúcar vai fazer com que o paladar dessa criança fique viciado. Isso acontece com a gente, então imagina com a criança, né, que tá começando a comer agora. Então, é importante que a gente não ofereça esse tipo de alimento. E aí isso entra também muito numa pergunta que teve, acho que é o maior questionamento de todos os pais na face da Terra. Como iniciar, como fazer com que a criança coma legumes, frutas e verduras sem aquele estresse, né? Então, essa é a primeira questão. A gente não viciar o paladar dessa criança nos super sabores, que são o açúcar, que são a gordura, que são os alimentos excessivos em sal, né? Então, quanto menos processado a gente tiver, mais fácil vai ser a aceitação da criança com legumes, verduras e frutas, tá? Outra dica super importante para manter esses hábitos é a gente fazer as refeições da criança com a família. Muitas famílias têm o costume de dar a primeira comida para a criança e depois fazer a sua refeição, né? A criança, a gente tem que entender que os hábitos dela são formados a partir dos hábitos que ela enxerga, dos hábitos que ela está convivendo ali, né? Então também não adianta você falar, eu quero que meu filho coma verdura, legumes e frutas todos os dias, mas eu não como verduras, legumes e frutas todos os dias, né? Então é importante a gente também mudar os nossos hábitos para que os nossos filhos tenham esses hábitos saudáveis também, tá? Então vamos lá. Recapitulando as dicas para as crianças, não só na quarentena, mas também para depois da quarentena a gente usar. Fazer as refeições com a família é super importante. Não transformar o momento das refeições em algo estressante, em que você obriga constantemente a criança a comer. Respeitar também a saciedade da criança. Às vezes a gente dá uma quantidade muito grande de comida num pratinho que ela também não quer comer aquela quantidade toda. Então respeitar essa saciedade dela é super importante, tá? Na hora que a gente for também introduzir legumes e frutas, não se choca se ela recusar todas de primeira, assim. A gente fala para ter essa repetição da oferta por 10, 15 vezes. E lógico que, né, devidos aos períodos, assim, não precisa 15 dias seguidos, mas tenta numa semana, depois tenta na outra, até a gente ter a certeza que essa criança não gosta mesmo desse alimento. Ai, Bárbara, mas é muito tempo, assim, são muitas vezes que tem que oferecer. É assim mesmo, tá? É preciso ter paciência também, às vezes. Terceira dica, fazer os seus hábitos serem os hábitos das crianças. Então, também dá uma diminuída no hábito de comprar ultraprocessados, de pedir delivery, de comer na rua. Também é super importante, não só para a sua saúde, mas para a criança criar esses hábitos, tá? E por último, eu acho que essa é uma dica que eu tenho dado não só para quem tem criança em casa, mas também para quem tá sozinho, que é super importante, assim, a gente resgatar a nossa conexão com a cozinha, com a comida que a gente faz. Então, assim, pega uma receita da sua avó, pega uma receita da sua mãe, ou do seu pai, e faz com seu filho. Então, assim, pega de repente um macarrão, um bolo, e faz com ele, faz junto com ele. Faz com que ele
também se conecte com a alimentação caseira. Isso é super importante, tá? E nessas receitas dá pra gente botar algumas verduras. Então dá pra fazer de repente um bolo de agrião, um bolo de cenoura, né? Que fica colorido. Quanto mais colorido, fica mais chamativo pra criança. Então resgatar esse hábito de cozinhar e incluir a criança nesse hábito também é uma ótima estratégia para aumentar o consumo de alimentos saudáveis para essas crianças. Bem, foram essas perguntas que me mandaram. Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas e conseguido também responder alguma dessas aflições, né, que tem aparecido na quarentena e na própria vida é, dos pais e tudo mais, pelos cuidadores. Qualquer dúvida também pode me mandar sempre uma mensagem pelo Instagram, por e-mail. Eu sempre respondo quando tem um tempinho. E uma outra leitura que seria muito legal todos os pais ou cuidadores lerem é o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, que foi lançado ano passado pelo Ministério da Saúde. É só você jogar no Google Guia Alimentar para Menores de 2 anos, que vai aparecer, é de graça, é um PDF, é super bonitinho o livro e também ajuda a gente a guiar realmente a alimentação das crianças, que é super importante, né? A gente está moldando o hábito alimentar de uma vida inteira a partir da infância. É isso, espero que tenha ajudado um pouquinho e qualquer coisa pode entrar em contato.